Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Diz uma história que havia um homem muito piedoso que todos os dias observava que as pessoas se aproximavam de um grande crucifixo para rezar. Um dia, ele, contemplando Cristo crucificado, sentiu compaixão do Senhor. Pensou ele: imagina, coitado do Cristo, há mais de 2000 anos pregado nesta cruz. E o homem faz uma oração pedindo ao Senhor que o permita, que ele troque de lugar. Jesus ouve a prece e diz ao homem que poderia trocar de lugar com uma condição: que aconteça o que acontecer, ele deveria ficar em silêncio. O homem aceita. Jesus desce da cruz e fazem a troca. E ninguém nem percebe. Jesus aproveita para passear. Muitas pessoas chegam e rezam. E o novo Jesus sempre em silêncio. De repente, aparece um homem para rezar, vai embora e esquece uma bolsa cheia de dinheiro. Jesus quer avisar o esquecimento da bolsa, mas lembra que tem que ficar em silêncio. Depois aparece um homem bem pobre para rezar, vê a bolsa, percebe que não tinha dono e a leva embora. Jesus pensa em dizer de quem é a bolsa, mas lembra novamente que precisa ficar em silêncio. Aparece agora um jovem para rezar, pedindo as bênçãos de Deus para uma viagem que ele iria realizar. Quando que de repente volta o homem que havia perdido a bolsa e, como não a encontra, começa a acusar o jovem. O jovem diz que não sabe de nada de bolsa. O homem o chama de ladrão e avança no pescoço pedindo sua bolsa. E Jesus lá na cruz olhando. O jovem diz que não sabe de nada de bolsa, mas o homem não acredita e continua acusando-o. Jesus não aguenta ver aquela cena e grita para que parem, que não foi o jovem que havia roubado a bolsa. Os dois se assustam e saem correndo. O jovem, já atrasado, vai para a sua viagem. Neste momento, Jesus verdadeiro chega e diz para o homem descer da cruz, pois ele quebrou a promessa de ficar em silêncio. O homem disse que não conseguiu ficar quieto diante de tamanha injustiça. E Jesus disse a ele que há mais de 2000 anos ele esteve ali na cruz em silêncio e que ele não foi capaz de ficar somente uma hora. E Jesus explica o porquê do silêncio. O homem rico precisava perder a bolsa, pois o dinheiro era fruto do roubo e corrupção. O pobre que encontrou a bolsa estava desesperado, pois sua filha necessitava urgentemente fazer uma cirurgia e ele não tinha dinheiro. E esse dinheiro encontrado seria usado para isso. O jovem que ia viajar foi acusado injustamente de roubo e agredido. Mas por você ter impedido a briga dos dois, permitiu que ele viajasse. E faz 5 minutos que o navio dele afundou e ele morreu afogado. Moral da história: no silêncio Deus fala muito, mas é necessário termos a sensibilidade para entender este silêncio. Querido ouvinte, obviamente que não estaremos pregando a apatia em nenhum exercício de modismo, mas temos que admitir que muitas vezes falamos demais, gritamos demais e sem perceber não damos tempo para o outro falar e se expressar. E muito menos nos dispomos a ouvir o outro. Tudo nos leva a achar que o silêncio é uma confissão de culpa. E muito mais vencedor seremos quanto mais barulhentos e mais ruidosos nós formos. Em que pese o valor e a necessidade da comunicação, te convido a refletir um pouco sobre o silêncio, que muitas vezes também faz parte
e é necessário em nossa vida. O silêncio é a lacuna que traspassa pelo tempo, onde percebemos o sossego e o segredo da calmaria. Saber escutar, calar-se quando for necessário, são condições imprescindíveis para se permanecer sereno e, com isso, usar a sabedoria para ouvir e depois questionar. Atualmente, no nosso dia a dia, quase não sabemos mais o que é o silêncio, devido ao progresso e tantos alaridos que acontecem a cada instante. Sente-se o silêncio quando se está só. Os surdos vivem uma cultura silenciosa. Ao mesmo tempo, usam determinadas práticas de compartilharem-se entre eles através de sinais conhecidos por gestos ou acenos com as mãos, e muitas vezes usando o corpo, onde a cada sinal introduz uma palavra no sistema que é conhecido por Libras, que muitos de nós com certeza já ouvimos falar. Porém, há ocasiões em que a serenidade de uma pessoa auxilia mais do que qualquer expressão emitida. Todavia, quando há algo que nos interessa, o momento é de escutar e silenciar. Apesar disso, há ocasiões que descobrimos que só em estar presente em tal circunstância e não sabermos o que proferir, emudecemos, não sabemos o que pronunciar e as palavras adequadas não são apresentadas. Descobrimos que apenas estar calados e prosseguir em silêncio, às vezes, ajuda mais do que muitas palavras faladas e anunciadas. A difícil arte de permanecer em silêncio nos desvirtua algumas vezes a pensar melhor a respeito de nossas atitudes. O silêncio nos acompanha a cada momento, na timidez, na fraqueza, na palavra que não desejávamos ouvi-la, na ação aprazível de granjear alguma coisa tão ambiciosa. Costumamos acreditar que o silêncio do outro em uma discussão, por exemplo, nos dá razão. Mas o certo é que esse silêncio nos permite muitas vezes refletir e escutar a nós mesmos, e sobretudo se nosso discurso está cheio de censura. Tenha em conta que aquele que cala nem sempre consente, mas às vezes o silêncio do outro te ensina o dano que suas palavras causam ao saírem sem controle de sua boca no calor de uma disputa. Calar-se e escutar não deveriam ser sinais de fraqueza, e sim de inteligência, de respeito, de entendimento para com o outro, porque se todos gritamos, ninguém escuta nem aprende. Se todos gritamos, perdemos a razão e as palavras acabam voltando descontroladas, sem parar em ouvidos que as escutam, podendo todo o seu significado, o que ainda pior, convertendo-se em projéteis cheios de críticas que não adicionam nada, só destrói. Pense que um bom comunicador utiliza o silêncio também para ver em que ponto está enganado e como pode melhorar na resposta que precisa dar em seguida. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão.
Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos refletindo sobre o silêncio. E sábio é aquele que mesmo em silêncio desenvolve um estado mental que o ensina a ser prudente e coerente com o que vai dizer. Nesse silêncio pode parecer óbvio, mas quanto mais pensamos, menos vamos falar. Falar mais é pensar sempre menos. Certamente você já viu em algumas situações que falou o que não deveria ou falou mais do que deveria. Em momentos de crise, por exemplo, somos sempre convidados a emitir nossa opinião. Como esse momento nos obriga a avaliar, nos sentimos prontos para falar sempre mais. E é justamente aí que precisamos ter o cuidado. Da mesma forma, como não se pode apressar o amadurecimento de uma fruta sem afetar o seu sabor, o silêncio também precisa de um estágio de amadurecimento. Imagine um cenário onde você é testado a dizer o que não te interessa. Mesmo sendo difícil ficar calado, quando por algum motivo algo não te agrada, se você for apressado em sua fala, haverá uma grande chance de você ser afetado pelas circunstâncias externas. Ou seja, você ainda precisa exercitar o silêncio para evitar a pressa de falar, quase sempre o que o outro quer ouvir. Sendo assim, quando o sábio é testado a dizer aquilo que o tolo quer ouvir, basta o silêncio para distorcer o seu modo habitual de se impor. Por isso, quando se diz por meio do silêncio, cala-se a arrogância. O silêncio é uma virtude que revela o olhar dos sábios. Em um diálogo, é no silêncio dos intervalos que nós completamos nas falas. Se você tentar se impor na tentativa do convencimento, bloqueará todos os sentidos de quem te escuta. Falar e silenciar é como sol e lua. Quando um está presente, o outro não está. Exercitar o diálogo é tão necessário quanto praticar o silêncio algumas vezes. Observe, por exemplo, quando você fala. Quando no silêncio você deixa de refletir sobre o que vai falar, você passa a adjetivar. Em um modo destituído de consciência, não queremos mais o silêncio. A fala reflexiva deu lugar às artificialidades postadas diariamente nas redes sociais. Quando temos a informação, mas não nos preocupamos com a formação. Falamos o que escutamos, repetimos o que nos dizem, ou repetimos aquilo que lemos. E como a nossa capacidade de ouvir está muito baixa, temos medo de que o mundo não saiba quem somos. Com isso, não importa ser, é preciso parecer e aparecer. Meu amigo, minha amiga ouvinte, eu te convido a uma reflexão. Que o seu silêncio interior seja abastecido com palavras de bondade e de amor, pois o silêncio sem estas palavras seria um vazio absoluto. Que o seu silêncio não seja a recusa da palavra, mas a possibilidade de dizer de forma honesta, sempre considerando quem vai te ouvir, não importando quem seja. E não se preocupe com o barulho, só por meio dele é que se revela o silêncio. O evangelho deve ser pregado, é muito mais que isso, deve ser vivido. Um evangelho que é vivido, tanto quanto é falado, tem força e poder para transformar situações, ambientes e pessoas. Mesmo em meio aos ventos, tempestades e circunstâncias da vida, a força da graça, o esplendor do Evangelho nos mantém vivos, plenos e felizes. O Evangelho é simples e poderoso. O Evangelho é muito mais do que apenas palavras, é vida. Nisto todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Repetimos, abre aspas. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
João 13,35. Não seremos conhecidos como discípulos de Cristo apenas pela pregação, mas também pela vida de e em amor. A minha oração é que as pessoas possam vir até nós e afirmar: conheci Jesus não somente pelo que você disse, mas pelo que você vive. Santo Agostinho certa vez afirmou: fale de amor no espelho d'água dos seus olhos e no espelho d'água de sua alma. Pregue o Evangelho e, se for preciso, use palavras. Não sejamos pessoas mesquinhas, avarentas, soberbas e gananciosas. Sejamos simples, humildes, dados ao amor, retendo o melhor da vida, e assim seremos inteiramente felizes, manifestando o Evangelho, honrando as palavras com a nossa vida. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, abre aspas: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Devemos crescer como pessoa, sendo exemplos na palavra, no trato, no amor, na fé. E sendo pessoas melhores, seremos também ministros melhores. E como ministros, que o púlpito mais desejado para falar de fé e amor seja a nossa própria vida. Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 e 7. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar. Como ouvir Deus na agitação do dia a dia? É preciso se aquietar. Deus fala no silêncio da alma. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em matérias veiculadas nos sites ahistoriasim.blogspot.com.br, portalraízes.com. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer
aos rochedos do meu coração.